E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos implementar, né, no nosso sisteminha arquivos texto, ou seja, a gente vai salvar, né, os dados dos animais em arquivo e vamos também pegar, né, o arquivo e, e ler os animais que estão lá e colocar no nosso zoológico. Bom, antes disso, vamos definir uma coisa então. As classes de controle, né, nosso pacote de controle, vai conversar com a camada de dados, ok? Então, a transferência, né, entre os dois, né, de dados vai ser feita através de uma array list. Isso é o que eu estou especificando. Quer dizer, quando eu quero salvar alguma coisa, eu vou passar uma array list, né, com todas essas coisas para a classe de dados salvar. Então, no caso, a gente vai passar uma array list com animais e a classe de dados vai salvar os animais em arquivos texto para a gente. É a mesma coisa na hora de ler também. A gente vai ler, né, do arquivo e vai retornar uma array list com animais, né, para a classe controle, e a classe controle que vai definir o que ela vai fazer com esse array list. Bom, então, para a gente começar, nós teremos que sobrescrever o método clone, né, que todas as classes herdam da classe object. Bom, por quê? Porque como a gente vai passar uma array list para a classe de dados na hora de salvar, a gente precisa passar uma array list, né, que não seja o array list que está, né, na classe de controle realmente, né? A gente vai ter que passar uma cópia dele para a classe de dados, né, não poder alterar o que está na classe de controle. E para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que copiar cada elemento, né, do array list. O array list já tem o método clone sobrescrito, mas ele é sobrescrito de uma forma genérica, né, uma forma rasa. Então a gente vai sobrescrever o método clone, né, dos animais, e na classe controle a gente vai criar um método, né, para copiar o array list atual, né, que a gente tem na classe controle, para um outro array list que vai ser usado, né, pela classe de dados para salvar, né, os nossos animais. Bom, então vamos fazer isso. Vamos subscrever então o método clone. Bom, mas observe aqui, né, que animal é uma classe abstrata e não faz muito sentido, né, ela por si só se sobrescrever, né, esse método clone. Então quem vai realmente sobrescrever, né, serão os animais em si. Mas aqui eu preciso, né, deixar claro que eu vou sobrescrever o método clone. Então eu vou sobrescrevê-lo aqui, ele de forma abstrata, né? E a implementação vai ficar nas subclasses, ok? Então, beleza. Agora a gente vai em cada classe e realmente, né, sobrescreve o método clone. Mesma coisa aqui na classe cachorro, né?
E a gente faz isso, né, para as outras classes também. Bom, feito isso, né, nós vamos então criar o método, né, que copia o ArrayList. Então vamos criar o método, né, que irá copiar o ArrayList. Bom, então o que o nosso método vai fazer, né? A gente vai criar um ArrayList vazio e vai copiar, né, todos os elementos, né, do nosso ArrayList principal, né, do zoológico. A gente vai criar o ArrayList e aqui a gente vai ter que fazer um pequeno tratamento de exceção. A gente não viu isso, mas a gente vai ter que fazer porque o clone, né, ele pode lançar uma exceção. A gente vai fazer esse tratamentozinho aqui que a gente vai ver em vídeos posteriores, que é o try catch. Então eu vou percorrer, né, a meu ArrayList e que eu vou clonar, né, o animal que está lá. Beleza? Clono. Aqui eu vou pegar a exceção caso ocorra. Aqui a gente não vai fazer nada por enquanto. E aqui eu vou retornar o meu ArrayList. Ok? Então beleza, esse método, né, ele vai copiar, né, criar um novo ArrayList com os mesmos objetos que eu tenho no meu ArrayList de, de animais. Bom, beleza, dito isso, a gente tem que definir uma forma de escrever no arquivo, para a gente saber o que a gente estará lendo e o que a gente estará escrevendo. Então a gente vai fazer o seguinte, né, para cada objeto nosso, né, lobo, cachorro, etc., no arquivo a gente vai primeiro escrever um número, né, por exemplo, um lobo, dois cachorros, etc. E a gente vai separar por ponto e vírgula, né, os dados escritos no arquivo. E a gente vai salvar também só o que for necessário. Então, no caso dos mamíferos, eu vou salvar o nome do animal e a cor do pelo, ok? E para as aves eu vou salvar somente o nome, ok? Mas para todos eles, antes a gente vai ter um número, né, identificando. E cada valor, né, separado por ponto e vírgula. Bom, então dito isso, a gente pode realmente, né, implementar a classe de dados, né, que a gente falou. Então vamos minimizar aqui. Então a gente vem aqui, né, no pacote persistence e a gente cria uma nova classe aqui, né, de dados. A classe vai se chamar dados. Beleza? E ela vai ter só um atributo aqui, que vai ser o nome do arquivo. O nome do arquivo que a gente vai ler e escrever.
beleza? A gente vai criar o construtor, né? Onde o nome do arquivo vai ser um nome fixo que eu vou criar aqui. O arquivo vai se chamar animais.txt. Ok? Então agora a gente vai realmente criar, né, os métodos, né, de leitura e escrita em arquivo. Lembrando que a gente vai receber uma release e enviar uma release. Então vamos fazer primeiro a parte de escrita, ok? Então a gente vai criar um método aqui chamado salvar dados. Void. Que vai receber uma release. Receber uma release de animais. Olha aqui, né, que a gente está respeitando, né, a divisão em camadas. Eu estou conhecendo somente, né, objetos da classe modelo, né, que seria o animal aqui, e o arraylist, que é a estrutura que a gente está utilizando. Então, beleza. Quando a gente for salvar, né, ou ler de arquivo, pode gerar exceções, né, que é uma coisa que a gente ainda não viu, na hora de ler e salvar. Então a gente tem que tratar isso. A gente vai só escrever no código, né, e posteriormente a gente vai ver direitinho. Quando a gente for salvar, então a gente vai criar um buffer, né, um ponteiro, vamos dizer assim, pro arquivo. Ele vai receber um objeto desse tipo aqui, ó, file writer. E a gente vai passar o nome do arquivo como parâmetro, ok? Vamos adicionar um import. Aqui, que eu tinha dito aqui, né, que eu tinha esquecido, try. Que a gente também não vai fazer nada por enquanto. Então eu vou tentar, né, criar esse ponteiro, entre aspas, né, pro meu arquivo. E eu vou escrever, né, nele. Então o que a gente vai fazer aqui, né? Para cada animal do meu arraylist, né, que eu recebi, eu vou pegar esse animal, converter para uma string e escrever no arquivo, ok? Então vamos lá. Então, para cada animal aqui, eu vou pegar uma string, vou chamar de auxiliar, que ela vai receber o retorno, né, dessa minha função que converte o objeto para string. Então, vou chamar aqui de animal to string. Animal to string, onde eu passo aqui o animal, ok? Eu tenho que fazer esse método, né, ainda. Então logo após, né, eu converter essa string, né, naquele padrão que a gente definiu, eu vou escrever no arquivo.
auxiliar. Escrevo no arquivo, beleza. Depois que eu escrevi tudo no arquivo, eu vou fechar o arquivo. Ok? Tranquilo. Então agora vamos criar, né, o nosso método animal_toString, que é privado. Ok? E ele vai me retornar, né, uma string. Então beleza. Quando eu receber esse animal, eu vou ver qual objeto que ele realmente é para construir a minha string. Então eu posso, né, fazer uma verificação de qual objeto realmente se trata, ok? Então eu vou criar minha string auxiliar aqui. Vou começar vazia, sem nada. E aqui eu vou olhar, né, se meu animal for uma instância, por exemplo, de lobo, eu vou fazer tal coisa com a minha string, ok? E vamos importar, né, os carinhos aqui. Então o que eu vou fazer? Minha string vai começar vazia, né? Então, se for lobo, altos mais igual, né? A gente vai juntar com um ponto e vírgula, né? Que é o nosso separador que a gente tinha combinado. Se não, se o animal for uma instância de cachorro, vai ser mais igual a 2. Ok? Se não, né, se o animal for uma instância de gato, vai ser 3. E se o animal for uma instância de galinha, vai ser 4. E aqui eu estou importando, né, aos poucos, à medida que eu estou fazendo o código. Então, né, se o animal for uma instância, né, de um mamífero, né, a gente vai juntar a nossa string com a cor do pelo e com o separador, que é o ponto e vírgula que a gente definiu, ok? Aqui, ó, observa que a gente pode fazer o cast porque a gente tem certeza, né, que esse animal é um mamífero. E se for ave, ou se for mamífero, né, precisa do nome. No caso, se for ave, a gente vai usar só o número e o nome. Então, para os dois, né, eu posso, depois de analisar se é mamífero, né, juntar a minha variável auxiliar
né, com o nome do animal. E barra N. Então será essa string que a gente irá escrever no arquivo. E a gente retorna essa string. Ok? Então a gente converte, né, o nosso animal para uma linha de arquivo que contém, né, um número representando qual objeto realmente ele é, né? Se ele for mamífero, coloca a cor do pelo também. E o nome, se for ave, somente o número e o nome. Então vamos voltar aqui, né, para o método salvar dados. A gente, né, cria o ponteiro por arquivo, percorre a nossa lista, né, transforma para string e escreve essa string no arquivo. E depois de escrever tudo, a gente fecha. Beleza. Então agora nós vamos criar um método para leitura do arquivo que vai retornar, né, um array list. Então vamos lá. Então quando a gente for carregar os dados, né, o que a gente vai fazer? A gente vai também, né, criar um ponteiro, só que a gente vai usar ponteiro entre aspas, né? Então nós vamos usar uma classe chamada BufferedReader, ok? Para a gente poder fazer leitura em arquivos. A gente vai criar um novo objeto dessa classe. Como parâmetro, né, de criação dessa classe, nós vamos passar um objeto do tipo FileReader, né? A gente usou o FileWrite, agora a gente vai usar o FileReader, passando, né, o nome. Então eu já posso criar o objeto aqui dentro. New FileReader, passando o nome do arquivo. Ok? Então vamos importar, né? A gente precisa usar essa biblioteca. Beleza, então a gente cria, né, esse nosso ponteiro, entre aspas, e a gente faz o seguinte agora. A gente vai criar uma string, né, auxiliar, para pegar aquela linha que a gente escreveu no arquivo. Depois a gente vai chamar um método para transformar aquela string em objeto. O reverso, né, do que a gente fez anteriormente. Ok? Então eu vou criar aqui uma string linha que vai receber arquivo.readline. Então eu vou ler uma linha do meu arquivo. Eu vou fazer o seguinte: enquanto a minha linha for diferente de null, eu vou, né, executar algumas ações. Bom, então, se a linha for diferente de null, a gente vai criar um array de string, ok, chamado termos, né, que são que vão ser cada parte importante de dados do nosso arquivo. Quer dizer, a gente vai pegar aquela linha e quebrar ela, né, em partes. A gente vai colocar, por exemplo, o número, né, que é a primeira coisa do arquivo, né, na posição 0 desse vetor. Vai pegar a cor do pelo, colocar na segunda, e o nome na terceira. Isso para o caso dos mamíferos. No caso das aves, somente o número e o nome. Então, como que a gente faz isso, né? Quebra essa linha que a gente deu do arquivo e coloca esse string. A gente vai usar, né, um método chamado split, né?
que a gente vai quebrar a string por um indexador, vamos dizer assim, que no nosso caso seria o ponto e vírgula. Então tudo que tiver separado por ponto e vírgula, a gente vai quebrar, né, separar e vai colocar na string termos, ok? Beleza. Então depois, né, que a gente criou essa string, a gente precisa, né, instanciar os objetos e colocá-los na arraylist, que eu não criei aqui, tem que criar, né? Vou criar aqui o arraylist de animal. Então o que, que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente vai adicionar, né, um objeto animal que vai ser dado, né, por um método que pega esses dados e transforma em objeto, que eu irei chamar aqui de instanciar animais. E eu vou passar essa string. Então o que, que eu fiz? Enquanto a linha foi diferente no, né, eu pego essa linha, quebro ela, passo para um método chamado instanciar animais, vai criar um objeto tipo animal, né, e já adiciono no arraylist de animais. Beleza. Então logo após, né, fazer isso, né, depois que eu já tiver feito isso, já tiver adicionado, eu vou fechar o arquivo, né, e retornar aqui também, né, o arraylist. Então agora, né, vamos fazer o método de instanciar animais, que é privado. Vai retornar um animal para mim. Passando aqui a string termos. Então a gente vai fazer, né, o contrário do que a gente fez antes. A gente vai analisar, né, qual objeto que é e criá-lo e retorná-lo, ok? Então aqui, né, a gente pode verificar qual objeto realmente é e criá-lo. Então se, né, meu termo na posição 0 foi igual a 1, por exemplo, então, né, se termos na posição 0 for igual a 1, a gente vai criar tal animal. Se for 2, a gente vai criar tal animal, ok? E assim por diante. Então eu falo aqui, se for igual a 1, meu animal vai receber um new lobo, ok? Né? Passando a cor do pelo, né, que está na segunda posição, né, da minha string, e passando o nome que está na terceira posição. E faço a mesma coisa para os outros. Ok? Então beleza, instanciei meus animais. E aqui no carregar dados, a cada vez, né, que eu crio um animal, eu já adiciono ele ao arraylist.
né? Fecho o arquivo, depois retorno esses animais. Então veja, a nossa classe de dados, né, está pronta e ela está seguindo a divisão em camadas direitinho, né? Porque ela conhece, né, somente os objetos, né, modelos, são aqueles que realmente são salvos. E ela não conhece, né, como a classe controle funciona, né? Bom, eu tinha falado antes, esse ArrayList, né, que a gente usou aqui, é um ArrayList, né, para transferência, né, de valores, né, da camada de controle para a camada de dados. Ou seja, não é porque eu criei, né, o ArrayList aqui na hora de carregar os dados, né, que esse ArrayList é o ArrayList, né, da classe controle, né? Eu simplesmente crio ele aqui, passo para a classe controle e a classe controle vê o que ela faz, vê se ela retira os elementos, coloca numa pilha, faz o que quiser. No nosso sistema, né, a classe controle, a gente está usando o ArrayList também. Então, né, foi útil no caso. Basta simplesmente pegar esse ArrayList retornado e inseri-lo, né, no controle. Então, beleza. Vamos fazer esses ajustes então, né, lá na classe de controle. Ok? Então, aqui agora, né, a gente pode criar um novo objeto aqui, né, da classe dados. Eu posso importar, né? Na classe controle pode conhecer, né, a classe de dados. Então a gente está seguindo a divisão em camadas. Então aqui, ó, a gente inicializa, né, os nossos dados primeiro. E aqui, em vez da gente criar um ArrayList vazio, a gente vai pegar o ArrayList que o dado nos retorna, né, como transferência de dados, e a gente vai aproveitar que ele já está do jeito que a gente quer e adiciona, coloca ele aqui, né, no ArrayList de animais. Então eu chamo a função dados, ponto, carregar dados. Então eu carreguei meu ArrayList de animais. Ok. E o que acontece? Quando a gente for salvar os dados, né, vai ser quando o usuário sai do sistema. Ok? Então a gente vai ter que criar aqui na classe zoológico, né, um método público, né, para salvar os dados, né, que irá chamar o método salvar dados, né, da classe dados. Ok? Então vamos lá. Então quando a interface usuário pediu, né, para salvar os dados, o que a gente vai fazer vai ser chamar o método salvar dados, né? Só que em vez de passar os animais, a gente vai passar, né, uma cópia. Então a gente vai passar copiar ArrayList. Ok? Então a gente vai copiar, né, o nosso ArrayList e vai passar para a classe de dados salvar. Ok? Beleza. Então a gente vai agora na classe interface com o usuário. E aqui quando o cara digitar para sair, a gente vai salvar os dados. Salvar dados. Que eu irei salvar os dados. Então, beleza, vamos testar se está funcionando.
Então vamos cadastrar um animal aqui. Mamífero. Spike vai ter pelo azul. A gente vai cadastrar também uma águia. Ok. Então vamos ver se está funcionando aqui. Ó, tá funcionando. Injeção do Spike. O sistema continua funcionando. E eu vou sair do programinha agora. Então espero que salve os dados. Então agora, né, quando eu iniciar aqui, eu já tenho que ser capaz, né, de listar os animais, né, sem digitar nada, porque eu li do arquivo. Vamos ver se está funcionando. Spike é um cachorro, águia é uma águia. Ok, funcionou. A gente, né, criou o arquivo, escreveu nele e depois a gente leu, né? Então deu certinho, tá funcionando. Vou adicionar mais um aqui. Vou adicionar o gato agora. Ok, vamos listar todos. Beleza, vamos sair. Então vamos ver, né, se salvou, né, se tá direitinho no arquivo. Beleza, salvou direitinho, né? Olha aqui. O Spike, a águia e o peto. Ok. Então é isso aí, galera. Valeu e até mais.